Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Hoje é uma noite de celebração. Eu quero estar te convidando para abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 20. Reis 20, eu vou estar lendo a partir do verso 12. Fala assim, 2 Reis 20, 12. Naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto da Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até dos teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no poço do rei da Babilônia. Amém? Alguns dias atrás eu recebi uma planta de presente. Eu não entendo nada de planta. E alguém me deu uma planta. Eu falei, legal, né? Nunca ninguém me deu uma planta, eu não sei nem cuidar de planta. Mas eu plantei naquele canteiro. Quem já foi ali na minha casa sabe que tem um canteiro bem grande assim naquela área da frente. E eu plantei ali virado para a rua, né? Eu até achei que não ia vingar, porque tem esses negócios que planta que pega sol, planta que não pode pegar sol, né? E a pessoa falou, não pode pegar sol. Eu falei, ali eu acho que não vai vingar, né? E por fim, vingou tanto que tomou o beiral inteiro. Aí a minha mãe esses tempos chegou na minha casa e ela falou, menino do céu, e aquele negócio que tá tomando conta do beiral inteiro lá? Eu falei, é uma planta que eu ganhei. Ela falou, aquilo não é planta não, menina, aquilo é uma praga. E aí ela foi, arrancou tudo. Ela falou, isso aí você pega nos cantos de muro, aí em tudo quanto é canto você acha aquilo lá vai tomando todo o espaço que você tiver. E aí ela encheu 5 sacos de lixo daqueles grandão. E aí eu fiquei pensando a respeito disso. No exato momento em que ela falou aquilo, eu me lembrei dessa história de Ezequias. E eu fiquei pensando a respeito de quantas vezes uma praga ela tem entrado dentro da nossa casa, só que muitas das vezes pelo fato dela vir embrulhada como um presente, a gente deixa ela entrar, a gente trata bem, a gente recebe bem. E quantos casamentos talvez não estariam bem até hoje se não tivesse deixado o inimigo entrar dentro da sua casa, por exemplo? Quantas pessoas não poderiam hoje estar vivendo uma prosperidade de vida se talvez você não estivesse dando ouvidos a uma pessoa que você colocou dentro da sua vida, mas que você não deveria ter deixado ela entrar? E quando a gente fala a respeito do rei Ezequias, nós já ouvimos milhares de pregações falando a respeito de conserta a tua casa porque você vai morrer, né? Essa é a pregação que todo mundo já ouviu umas 1000 vezes pelo menos. Só que ninguém conta o que aconteceu depois que ele ganhou os 15 anos de vida, né? Porque para quem não conhece a história, o que eu acho muito difícil, quando o profeta Isaías ele chega para avisar o rei Ezequias de que ele ia morrer, o rei Ezequias ele vai e pede para Deus, né? Ele pede para que Deus venha e dê mais um tempo de vida para ele, né? Lembrando que o rei Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, tá?
Talvez a gente acabe julgando pelo pouquinho que a gente conhece, mas o rei Ezequias ele foi um dos maiores reis que teve em Judá, que fez uma das maiores revoluções para tirar os ídolos e voltar os costumes judeus para o povo. E a palavra de Deus diz que quando Ezequias faz essa oração a Deus, imediatamente, antes que Isaías conseguisse sair de dentro do palácio, Deus fala para Isaías: volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E antes não tivesse dado, porque nesses 15 anos é que acontece esse fato. O rei da Babilônia fica sabendo que Ezequias esteve doente, e devido a isso ele manda uma carta e manda um presente. E nisso o rei Ezequias se abre todo, a ponto dele chamar os babilônios para entrarem na casa dele, conhecerem as riquezas de Israel e conhecerem os palácios, a casa das armas e tudo que eles têm de bom e do melhor. E automaticamente, quando ele fez aquilo ali, ele estava abrindo precedentes para depois aquilo que a gente vai ver a respeito do cativeiro babilônico, onde o povo de Israel ficou cativo ali durante algumas gerações. E o que acontece na vida do rei Ezequias é a mesma coisa que está acontecendo nas nossas vidas nos dias de hoje. Quantas pessoas, assim como eu, que recebi aquela planta achando que era um presente, achando que era alguma coisa boa, não tem colocado uma praga dentro da sua casa. E talvez quando a gente fala a respeito de amizades, de pessoas que talvez você fala assim: Júnior, não tem ninguém que está entrando na minha casa e tal, eu sou uma pessoa muito reservada. Só que hoje em dia é muito difícil você ser uma pessoa muito reservada, porque a gente não precisa de pessoas físicas para entrar dentro da nossa casa. A gente tem redes sociais para tudo quanto é lado. A gente tem 1000 amigos que não conhecem a gente, né? A gente tem pessoas, se eu abrir o seu celular eu sei quem você é. Só por saber as pessoas, o que aparecer ali no seu celular, eu sei o que você andou vendo. O seu celular hoje ele é a sua identidade. Eu não preciso nem te conhecer. O simples fato de eu entrar na sua rede social, eu sei o que você anda vendo, quem são as pessoas que você segue. Isso fala mais a respeito de você do que o seu nome, o seu endereço e coisas físicas que a gente normalmente tem por aí. E muitas das vezes, esses conteúdos que a gente tem recebido são exatamente essa negativa que nós estamos dando para a nossa vida. É exatamente essa praga que a gente está deixando entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da nossa vida e manipular as situações que a gente está vivendo. Eu lembro de uma época, bem no comecinho do meu casamento, onde eu orava e jejuava e buscava Deus. E a Esther ela era muito louca com esses negócios de filme, de série. Então, tipo assim, para ela tudo era tudo. Ela aceitava tudo. E eu lembro que uma das poucas brigas que a gente teve foi por causa disso. Porque eu falava para ela: eu tô consagrando a nossa casa, e quando eu chego aqui você tá assistindo Lúcifer, tá assistindo o filme de terror do demônio que vem atormentar não sei quem. Eu falei: então eu consagro a Deus a minha casa e você faz um altar na sala pro demônio, em outras palavras. Então, tipo assim, essa foi uma das poucas brigas que a gente teve com relação aos nossos desacertos de entendimento. Porque muitas das vezes a gente acha que é só um filme, é só uma rede social, é só uma conversa, é só um amigo, é só uma pessoa desmiolada que entra aqui e vem conversar comigo. O que a gente não percebe é que as pessoas que vêm conversar com a gente, ela traz com ela aquilo que tem dentro dela. Literalmente aquela questão de que você percebe que tem pessoas que parecem que elas te sugam naturalmente. Tem pessoas que você sai cansado só de você falar com a pessoa, só de você estar na casa da pessoa. Você fala: eu nem gosto de ir na casa de fulano. Por que você não gosta? O que tem ali que você não vê, mas que você sente? Você consegue entender? Então muitas das vezes nós estamos sendo presos por coisas que a gente não está conseguindo enxergar. Quantos de nós não estamos conseguindo prosperar porque a gente trouxe para dentro da nossa casa coisas que a gente não deveria ter trazido? A gente mostrou coisas da nossa vida para gente que não deveria ter mostrado. A gente contou coisas que a gente quer para o nosso futuro para pessoas que a gente não deveria ter contado. E quando eu falo a respeito disso, presta atenção. Eu não estou falando que seja um inimigo. Eu não estou falando que seja uma pessoa que te deteste, porque você não vai falar dessas coisas para alguém que não gosta de você. As primeiras pessoas que elas vão se levantar contra você, as pessoas de dentro da sua própria casa.
Os primeiros inimigos que José teve que enfrentar foram seus próprios irmãos. Então o simples fato de você carregar alguma coisa já significa que você vai levar pedrada. O simples fato de você não fazer o que todo mundo faz já significa que as pessoas vão te olhar de uma forma diferente. E isso já é motivo bastante para que eu venha prezar por aquilo que eu carrego. Porque eu sei que é diferente, eu sei que não é normal. E devido a isso eu sei que eu não posso compartilhar isso com qualquer um. Eu sei que muitas das vezes tem rodas aonde eu vou me assentar e que é melhor eu ficar quieto do que eu querer compartilhar o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo. Porque muitas das vezes, ao invés de eu ser incentivado, as pessoas elas vão rir da minha cara, as pessoas vão me colocar para baixo e falar que aquilo não funciona, não dá certo. E conforme esses dias eu até preguei a respeito disso, eu falei a respeito da história de Jonas. E você se lembra que foi exatamente isso que aconteceu na vida daqueles homens que admitiram Jonas dentro do seu barco. Eles nem imaginavam, era só mais um dia de trabalho. Só que eles não sabiam que eles estavam trazendo para dentro da vida deles, para dentro do trabalho deles, uma pessoa que estava indo contra Deus. E Jonas veio com toda essa maldição sobre a vida dele. Essa maldição da desobediência. E automaticamente eles pagaram a desobediência de Jonas junto com ele. Eles que não tinham nada a ver com a história. A Bíblia diz que eles começaram a jogar para fora do navio as suas fazendas. Eles começaram a perder aquilo que eles tinham por causa de um cara que eles nem conheciam. Simplesmente porque eles venderam a passagem barato demais. Se eles soubessem que Jonas dava tanto prejuízo, eles não tinham deixado nem entrar. E muitas das vezes nós estamos vivendo desse mesmo jeitinho. Só que por um outro lado, da mesma forma que tem esse lado negativo, também tem um lado positivo. Se você se lembra, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, especificamente no verso 5, você vê aquela história onde Jesus está ali dentro de uma casa e não vendo uma possibilidade de adentrar por causa da multidão, aqueles 4 amigos têm uma ideia de colocar o paralítico por cima do telhado e descer na frente de Jesus. O que Jesus ele fala no verso 5 do capítulo 2 de Marcos é que aquele paralítico foi curado por causa da fé dos 4 amigos. Então isso quer dizer que quando eu estou envolvido com pessoas que estão interessadas realmente em mim, e que talvez até enxerguem coisas que eu não estou conseguindo ver, por causa da bênção deles eu sou abençoado. Por causa do espírito que eles andam, eu sou atendido também. Então da mesma forma que se eu vivo com pessoas que só estão me puxando para baixo, eu vou receber esse mal na minha vida de uma forma natural, da mesma forma se eu estou andando com pessoas que eu sei que caminham com Deus, que são de Deus, que estão envolvidos com o reino de Deus, eu vou ser beneficiado sem que eu precise fazer nada, simplesmente porque eu estava com os caras certos. Né? Aquele paralítico, ele poderia estar com qualquer outra pessoa que falava, não tem jeito, olha o tanto de gente, como que a gente vai chegar lá? Mas ele estava envolvido com os caras, ele estava envolvido com as pessoas certas. Aqueles amigos dele falaram assim, cara, vamos entrar, nem que seja pelo telhado, mas a gente vai te colocar na frente de Jesus. É esse que é o diferencial. E a palavra de Deus, ainda lá em Atos 12, tem aquela história a respeito de Pedro, quando Pedro ele está preso. E a palavra de Deus diz que naquela situação, Pedro ele está preso a 2 soldados, cada um preso com uma algema no seu braço, dentro de uma cela, e do lado de fora da cela ainda 2 soldados vigiando. É para não ter jeito de escapar mesmo, né? E é interessante que a palavra de Deus diz que o anjo ele chega naquele lugar para libertar Pedro. E a palavra de Deus diz que quando as algemas caem do seu pulso, aí a porta da cadeia se abre. Por que a porta da cadeia não se abre primeiro do que as algemas caem? Porque Deus ele não abre porta para quem ainda está preso. Não resolve de nada, não adianta de nada Deus vir abrir a porta para você se você ainda está preso em alguém ou em alguma coisa.
Deus ele pode fazer tudo que seja a parte dele, se você não estiver fazendo a sua. Você percebe que as coisas de Deus, elas seguem uma ordem. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes as pessoas ficam me procurando para falar a respeito de propósito. E eu falo, Deus ele não vai te dar recurso se você não está fazendo nada. Porque as pessoas elas têm aquela mentalidade de que eu preciso que Deus ele me mostre todo o caminho para mim ter certeza se realmente é ou se não é. Deus ele só vai agir com pessoas que já estão trabalhando. Deus ele sempre vai ter um encontro com pessoas que já estão fazendo alguma coisa. Mesmo que seja um Paulo que está fazendo uma coisa errada, mas ele está fazendo alguma coisa. Agora a pessoa que ela está esperando acontecer alguma coisa, ela vai morrer esperando. Nós precisamos entender que Deus ele segue ordens. As coisas são organizadas, não são do jeito que a gente quer. E o que eu quero falar para você hoje, nesse pouquinho de tempo aqui, eu não quero nem me estender muito com relação a essa mensagem aqui. E no fim das contas, a gente acaba entendendo que a nossa mãe, ela tinha razão. Mais uma vez, né? Quantos de nós a gente não ouviu aquela frase que fala assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E é literalmente isso. As pessoas que andam com você, elas literalmente, elas estão te puxando para baixo, ou elas estão te libertando, elas estão te levando para cima, estão te levando para lugares que talvez sozinho você nunca chegaria. E nós precisamos de pessoas. Nós precisamos estar aliançados com pessoas. Só que nós precisamos estar aliançados com as pessoas certas. Às vezes, as próprias pessoas que às vezes são de dentro da sua casa não são as pessoas certas para você. Isso é uma das coisas que eu sempre falo a respeito de José. Porque talvez se José ele tivesse vivido a sua vida ali na tribo, que ele morava ali no meio do nada, ele continuaria sendo um Zé Ninguém. O famoso José Ninguém. Só que o fato dele ter sido tirado daquele lugar e ter sido levado para a maior potência que existia naquela época, fez com que ele alcançasse o maior posto que ele pudesse alcançar. Então muitas das vezes nós vamos ser obrigados a romper com os ciclos que são naturais para nós, que são familiares para nós, para que a gente possa viver aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. Só que eu vou te contar um segredo, é muito mais fácil eu continuar vivendo o sofrimento familiar do que eu viver a vida nova e aquilo que Deus tem para mim, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. O tempo todo, toda hora que alguma coisa me deixa desconfortável, dá vontade de voltar correndo para casa. Dá vontade de voltar correndo para o familiar e fazer igual a gente sempre fez. E estar de novo com as pessoas que por mais que a gente não tolera falar, é isso mesmo, fazer o quê? Né? É aqui que eu nasci, eu vou morrer aqui, eu sempre vou ser assim. Só que o que Deus ele está querendo falar para nós hoje é que Deus hoje, nesse dia de hoje, Ele está te desconectando daquilo que está te prendendo, para que você possa se conectar com aquilo que está te libertando. A história de Pedro é exatamente aquilo que Deus está pretendendo fazer da nossa vida. É o que eu sempre falo a respeito da situação dos hebreus que saíram do Egito. Deus tirou o povo do Egito com um braço forte. Só que lamentavelmente o Egito não saiu daquelas pessoas. Então Deus ele abre a porta para a gente sair. Só que lamentavelmente desconectar daquilo que está segurando é eu quem tenho que fazer. Se mobilizar para sair dos ambientes que são nocivos para mim, sou eu quem tenho que sair. Parar de ficar me alinhando com a Babilônia, sou eu quem tenho que fazer. São coisas que cabem a mim, é uma decisão que eu estou tomando. Então muitas das vezes a gente não fala com a nossa boca, mas o nosso comportamento já falou tudo. Eu sempre falo que às vezes a gente não consegue entender, mas quando Adão ele se esconde de Deus, ele já está tomando a decisão dele. Porque se ele tivesse corrido para Deus, a gente entende que ele estava arrependido e que ele estava buscando tentar se reconciliar com Deus. Mas quando ele foge de Deus, quando ele se esconde de Deus, ele está falando, essa foi a decisão que eu tomei, eu não quero mais ficar com você. Eu escolhi a minha vida, esse é o caminho que eu quero ter agora. Então o nosso comportamento, ele fala especificamente a respeito daquilo que a gente está querendo viver. Por mais que de uma forma racional, você fala, não, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero viver aquilo que Deus fez para mim, eu quero viver a história que Deus escreveu para mim. De uma forma racional, é isso que você fala.
mas de uma forma comportamental não tem nada a ver com isso que você está fazendo. Lá em Deuteronômio, Deus ele fala assim: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí no final ele ainda fala: escolhe a vida. Porque todos os dias, cada comportamento que eu tomo é um comportamento de vida ou um comportamento de morte. Cada decisão que eu tomo é uma decisão de vida ou é uma decisão de morte. Sabe, quando eu vejo a minha situação e ao invés de eu sair daquele lugar, eu escolho ficar sofrendo ali, é uma decisão de morte. É uma decisão de uma pessoa que fala: eu sou impotente diante da situação e não tenho o que fazer, eu vou me jogar. Eu vou ficar esperando aqui acontecer alguma coisa. Então todas as vezes que você se rende aos seus problemas, você está tomando uma decisão de morte. Toda vez que você não busca uma solução, você está tomando uma direção de morte. Você está deixando de escolher viver. E principalmente nós que servimos a Deus, nós deveríamos viver como se fosse um lucro para nós. Você tem noção do que é um lucro? Uma pessoa que investe, a única coisa que ela quer na vida é lucrar. E Paulo ele fala assim: morrer é Cristo e viver é lucro. Só que muitas das vezes viver para nós tem sido qualquer coisa. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e é tudo sempre a mesma coisa. Nada muda, porque eu também não mudo, não faço nada de diferente. Eu aceito as coisas do jeito que são. E aonde que entra a minha decisão de vida? Aonde que as pessoas elas olham para mim e falam assim: cara, eu quero um dia viver a minha vida igual a você. Eu olho para você e eu vejo gratidão na sua face. Eu vejo gratidão em tudo aquilo que você faz. Eu vejo que você aproveita a sua vida a cada instante. Diferente das pessoas que elas vivem num sistema. Esses dias eu falei para vocês que eu fui para São Paulo. E até hoje eu ainda fico encabulado quando eu entro no metrô e eu vejo aquelas pessoas tudo dormindo ali, balançando assim. Sabe, já acostumados com aquela rotina. As pessoas elas estão mortas e só falta enterrar. Sabe, não tem uma perspectiva, não tem uma expectativa de futuro. Simplesmente se rendir, é isso que tem para hoje, pronto, acabou. É isso mesmo. Sabe, falta vida. E o problema é que nós somos os portadores da vida. Nós somos os portadores da vida. Se as pessoas elas não estão conseguindo enxergar isso, é porque talvez nós não estamos resplandecendo aquilo que a gente devia demonstrar. Né? Hoje em dia a gente vive mais uma época onde os cristãos eles estão mais feridos do que o mundo. Os cristãos eles deveriam ser aquelas pessoas, conforme lá em Atos, que aonde eles chegam eles causam um alvoroço. Aí as pessoas chegam assim e falam assim: são vocês que estão causando alvoroço pelos lugares que vocês passam? Nós deveríamos ser desse jeito. Só que o problema é que a gente está tão pequeno dentro de nós mesmos que a gente não consegue nem abalar nada, que dirá causar um alvoroço. Não estou causando um abalo nem na minha própria vida, nem na minha própria família, que dirá causar um alvoroço público. Eu estou morrendo nos meus próprios problemas, nas minhas próprias dificuldades, que dirá pensar em resolver o problema de alguém. Então o que eu quero que você entenda de tudo isso que a gente trouxe hoje aqui é que se existe um presente que na verdade é só uma embalagem e que no final é uma praga que você está trazendo para a sua vida, também existe um presente que da mesma forma você não merecia, que da mesma forma é muito mais do que aquilo que você possa pedir, pensar ou até imaginar. E que você recebeu esse presente. Talvez você não esteja desfrutando como tal. Talvez você não esteja aproveitando de tudo aquilo que você recebeu. Mas que você recebeu, você recebeu. Então o convite que eu tenho para fazer para você nessa noite de hoje é para que você abandone esses comportamentos, abandone essas alianças que você tem feito. E você sabe que é com você que eu estou falando. Eu sei que às vezes você fala: não, tá tudo ok e tal. Só que você sabe que você tem um pecadinho de estimação aí. E você sabe que é com você que eu estou falando.
Enquanto você ficar nutrindo os seus problemas, os seus pecadinhos de estimação, eles vão dominar a sua vida. Mas a partir do momento em que você parar de alimentá-los e começar a alimentar, a dar vazão para aquilo que Deus fala a seu respeito, para aquilo que Deus colocou às suas mãos, para aquilo que Deus colocou dentro de você, aí você vai começar a viver totalmente diferente daquilo que você está vivendo. Ah, Júnior, mas está doendo. Ninguém falou que não ia doer. Ah, mas eu tenho problema, e problema todo mundo tem. A questão é, eu vou deixar esse problema me dominar ou eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer? Você ser crente, você ter fé, não quer dizer que você ignora os problemas. Você só não dá um local de poder na sua vida para eles. Sabe, se você para pensar a respeito do ministério de Jesus, o problema é o que não faltava. Na vida dos discípulos, o problema é o que não faltava. Mas nem por isso eles deixaram de fazer aquilo que tinha que ser feito. Muito pelo contrário, eles entendiam nos problemas como se aquilo fosse uma validação da veracidade daquilo que eles estavam vivendo. Então é uma chance de eu provar para Deus e para o mundo que não são os meus problemas que vão me abater, que vão me parar. Esse é o melhor momento para mim demonstrar minha gratidão. Esse é o melhor momento para mim demonstrar que eu sou de Deus, quando eu levo um não, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, quando os meus sonhos são frustrados. Esses são os melhores momentos para mim demonstrar para Deus que se Deus quiser, Ele é Deus, se Ele não quiser, Ele é Deus do mesmo jeito. E eu aceito a sua soberania sobre mim. Bola para frente, vamos continuar. Se não era isso, então eu não quero ter sucesso naquilo que Deus Ele não tem para mim. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.